Olá! Que bom que você está aqui com a gente no nosso canal Juntas pela Saúde dela. Seja muito bem-vinda. Eu me chamo Viviane, eu sou nutricionista e nesse mês a gente escolheu o tema sobre as escolhas e está aqui comigo essa linda. Está escrito aí Delvice, mas a gente chama ela de Dinha. Então, nós vamos ter um bate-papo aqui sobre a importância das escolhas quando a gente está pensando na saúde física, emocional e espiritual. Mas antes de começar, eu já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, já encaminhar aí o link para pessoas que você sabe que gostam dessa área, desse movimento de se pensar em saúde, não só pensar, né, Dinha, mas pensar e praticar. Então, vou dar a palavra para a Dinha para já começar a contar um pouquinho para vocês sobre ela e a gente já entra no nosso bate-papo. Fica aqui com a gente até o final. Olá, gente. Eu sou Delvice Souza, mas para os íntimos, Dinha. Lógico que nós entendemos que para você transicionar na sua carreira é mais interessante você assumir o seu nome original. Mas muitas pessoas me chamam pelo apelido e para mim é muito especial isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir com esse canal que tem tudo a ver conosco, mulher, né? Mas eu acredito que vai além de nós mulheres, também beneficia a toda a família. Então, eu espero que o conteúdo de hoje possa enriquecer a sua vida. Obrigada pelo convite. É sempre muito, muito bom quando a gente se reúne para falar sobre saúde. E a Dinha tem aí toda uma formação na questão da saúde emocional. Então, esse vídeo aqui vai ter sim muitas histórias para serem contadas aí para além das mulheres. Dá até para convidar alguém que estiver aí pertinho de você, o seu esposo, o seu filho, para acompanhar, porque com certeza eles também vão curtir. Sim, Conta com pra gente certeza. um pouquinho, Dinha, quando a gente fala aí da questão das escolhas, por que que escolhas são tão importantes na nossa saúde? Então, a gente estava aí numa prévia, numa conversa bem gostosa. Eu gosto muito de dizer que a gente até pode escolher, mas se a gente não decidir colocar essa escolha em prática, a gente está fazendo o mesmo do mesmo, né? E a ideia de escolher ter saúde emocional, física, espiritual, é muito da decisão e de perceber os prejuízos que estamos tendo com a escolha que estamos fazendo atualmente. Se você está tendo benefícios, né? Maravilha. A Não escolha tem está por que certa, escolher mudar, pode não permanecer nas escolhas. pode permanecer. Mas muitas vezes a gente quer mudar. A gente quer escolher mudar. E algo nos prende, nos trava e perguntamos o que está acontecendo. Aí outras pessoas, né, interferem e dizem assim: ah, isso aí é porque não quer mesmo. Quando a gente quer, a gente faz, né? Não inventa desculpas. Tem algo nesse sentido que é falado. E Mas isso é sério mesmo, Dinha, quando a gente pensa, né, nessa questão da atuação do nosso cérebro com os nossos desejos, realmente, quando alguém decide que quer, vai acontecer? Ou é um caminho mais árduo do que simplesmente decidir e aconteceu? Porque no consultório, nos atendimentos junto aos meus alunos, né, quando a gente fala de alimentação, esse querer e não querer e conseguir, muitas vezes eu escuto dos pacientes ou das alunas falando: não, doutor, eu queria, mas eu não consegui. E aí, como é que é isso no nosso cérebro, nas nossas decisões? então vamos lá. É, nós precisamos contar com a nossa história do início.
E muitas vezes nós temos uma cultura familiar, nós temos ensinamentos dos nossos pais, e isso interfere muito, porque ficamos com uma dívida de obediência, por assim dizer, com esses pais. E mesmo adultos, é como se o nosso inconsciente não autorizasse, por assim dizer, a gente fazer essas novas escolhas. Porque é como se a gente estivesse transgredindo mesmo, né? Aquilo que Seria foi como uma ensinado. sensação de traição. Eu estou traindo aquela minha tradição, aquele amor dos meus familiares, aquele jeito de ser. Eu estou me desconectando deles quando eu não atuo, quando eu não escolho igual eles escolhem. Seria por aí? Por aí, seria por aí. Isso é eu estou falando assim, alguns exemplos que talvez você possa se encaixar nesse lugar, né? Muitas vezes tem outros fatores que são, vamos dizer, da família atual. Se a sua família está disfuncional, está sofrendo por muitas questões assim de instabilidade emocional, você pode escolher, você pode decidir, até isso vai até uma altura, mas enquanto não se trata a causa, enquanto não se resolve de fato dentro da gente, né, essas questões que são questões externas e que afetam, sim, o interno, a gente também pode ser boicotado, sabotado nessa escolha. Porque, assim, um hábito, ele começa a criar forma a partir de 21 dias. E cada pessoa é uma pessoa. E muitas vezes você está com tanto conflito externo e com tantas demandas que não dependem de você. Porque quando são demandas de outras pessoas que estão afetando você, você não pode resolver o do outro, só a sua demanda, né? O outro é responsável pelas demandas deles. Mas enquanto você, né, não decide olhar para você e dizer assim, não, eu vou resolver essas minhas demandas para que as demandas externas não interfiram nas minhas escolhas. Aí tudo flui. Porque você pôs limite nisso. Entendeu? É como se você construísse uma barreira. E essa barreira de autocuidado, de olhar para você e perceber que você é alguém que é um indivíduo separado daquele que você convive. Seja pai, mãe, cônjuge, filhos, né? Eu não estou aqui pontuando um ou outro, mas eu quero dizer que nós vamos ter sucesso nas nossas escolhas e nos resultados quando dentro da gente a gente está alinhado, bem resolvido. Aí sim, essa escolha ela fica de fato consistente. Senão você vai e volta e a frustração só aumenta. Então, vai A dando cada passo. momento que você vai e volta e não tem sucesso ali, você vai se enfraquecendo ao invés de se fortalecer, né, nessas escolhas. Exatamente. Porque Você assim, comentou uma coisa interessante aí, quando você falou que um hábito se forma com 21 dias. a E a partir gente está aí nesse período, né, de quaresma, de Páscoa, que muitas pessoas têm hábito de fazer jejuns, né, por questões espirituais, por questões religiosas. E são 40 dias. Então, significa que ao longo desse período de quaresma, de tempo de jejum, aquele hábito que eu tinha no passado, por exemplo, tem gente que tira bebida alcoólica, tem gente que corta doce, tem gente que não come carne. Então, significa que ao longo desse período que eu estou fazendo
uma escolha espiritual, isso vai refletir no meu hábito cotidiano ali da minha escolha física também? Não necessariamente, sabe, Hum. Viviane? Porque não necessariamente, porque existe todo um contexto aí motivacional, né? É, da época, sabe? Do momento. E nós podemos ir bem certinho esses 40 dias nesse propósito que decidimos e que escolhemos. Porém, quando finda aquele prazo, se você não entendeu todo o contexto desse período, né? Porque é um período de reflexão, onde você se Uhum. absteve de um alimento. Era para ser assim, mas muitas vezes é algo tão superficial, mecânico, sabe? Que a gente vai no senso comum que não gera um resultado consistente e permanente. Esse De é. novo, então, essa questão da escolha vinculada a uma influência externa, uma Sim, sociedade, né? Um grupo, uma família, os amigos, mas não necessariamente uma escolha pessoal. pessoal. É isso que precisa ficar bem claro hoje aqui, que essa escolha pessoal, ela vai além do outro, sabe? Apesar do outro. Essa A escolha pessoal, despeito do outro, né? O outro não interessa nessa hora, é mais ou menos por aí, né? mais O ou que menos por vai aí. Às valer. vezes precisamos ser assim, mais taxativos. Eu digo muitas vezes com os pacientes, né? Eu digo, gente, não pegue leve com seu cérebro. Não pegue leve, porque ele gosta muito de moleza, de folga. E cada vez que você quer transicionar para um novo lugar, você tem que brigar com ele. A gente briga com as pessoas. Para quê? Não faça isso, né? Não faça isso, porque quando as pessoas fazem algo esse algo lhe atinge, quem tem que mudar é você, não a outra pessoa. Entendeu? Então, tipo assim, pegue pesado com o seu cérebro, diga assim para ele: olha, eu decidi, eu escolhi, né? E a partir de agora eu vou focar nas mudanças que eu tanto anseio e ainda não tinha dado esse passo, esse start Concretizado. Uhum. concretizado, porque é muito importante isso, você dá pequenos passos. Às vezes a gente é muito radical e o cérebro já está ali, sabe? Naquele ritmo. A gente chega e apresenta para ele a nossa proposta. Eu quero emagrecer 40 quilos, 30 quilos, 10 quilos em Numa 5 dias. semana. Eu estou sendo bem exagerada, extremista. Mas às vezes a gente faz bem isso com o nosso cérebro, né? Pega ele bem assim de surpresa, e aí ele fala assim: pois, Uhum. eu não vou entrar no seu propósito. Ai, gente, e aí eu digo para os pacientes: brigue com ele, diga assim: epa, pode parar. Que agora eu estou no comando, eu decidi, eu escolhi, e eu vou ser alguém que sabe gerir as emoções, sabe? Porque as emoções bem geridas, bem, sabe, alinhadas, gente, é perfeito. Tudo vai entrar em harmonia no físico, né? Já falou das emoções, e no espiritual. Então, esse tripé da vida que eu gosto de falar, né? Corpo, alma e espírito, entra em sintonia. A engrenagem funciona porque nenhum dente está quebrado, nem o dente está faltando. Então a coisa vai de forma harmoniosa. Tá tudo equilibrando, né? Mas é Sim. interessante você falar essa questão de a gente brigar com o cérebro, né? Tem um livro que chama 40 Dias de uma Vida Saudável, o Plano Daniel, 40 Dias de uma Vida Saudável. E uma das menções, quando
tem um médico que trabalha com a questão cerebral, né? Uma das coisas que ele menciona é o nosso, a nossa mente mente. Então, que a gente não pode confiar na nossa mente, porque ela mente. E aí é mais ou menos isso que você falou, né? A partir do momento que eu decido, né, que eu quero traçar esse ou aquele caminho, por vezes o nosso cérebro vai querer permanecer naquela outra via que ele já estava acostumado, que já era conhecido, né? Mas na verdade a gente está escolhendo fazer coisas diferentes. E aí isso tem que ser reforçado como se tivesse abrindo uma nova estrada. Uma nova estrada. E você gerar recompensas com isso. E você também. Ai, recompensa é bom, hein? Então ensina pra gente como é de fazer essas recompensas. Vamos lá, vamos pensar sobre. Nós precisamos parar e fazer um balanço das nossas vidas para que a gente consiga fazer essas escolhas e essas decisões serem permanentes. Então, quando você faz um comparativo, nossa, eu dei atenção para mim uma semana, tirei um tempo para fazer nada bem feito, né? Porque às vezes a gente diz, eu não vou fazer nada hoje. Mas não é verdade. Nós precisamos fazer nada bem feito. Eu participei de um retiro, e nesse retiro, né, que foi de líderes, um dos palestrantes falava sobre isso. Gente, faz o seu nada bem feito. E quando a gente para fazer esse balanço, faz uma semana, uma experiência. Como você vai sentir esse bem-estar? Essa autoestima já começa a se elevar. E você diz: nossa, foi tão bom cuidar de mim, foi tão bom me sentir mais bonita. Eu fui numa massagista, me senti, né, mais relaxada e tive um passeio com a minha família diferente. E aí você começa a perceber, essas são as recompensas, né? Você começa a perceber os benefícios dessas escolhas, dessas decisões atuais. E, em contrapartida, você pensa nas anteriores e você diz assim: poxa, o que eu tive, né, de resultado positivo? Qual foi o bem-estar que me trouxe essa proposta anterior? Então, quando você faz esse balanço, fica muito mais fácil, né, você conseguir se manter nessas novas escolhas, porque essas são as recompensas. É um elogio de um marido, dos filhos, né? É você se sentir mais leve. Alguém que disse, não sei, tem alguma coisa diferente de você. Seu rosto está radiante, né? Você está mais feliz. Então, são recompensas. De repente, você disse assim, eu vou decidir 7 dias, remover algumas coisas da minha alimentação, vou falar do físico agora, e aí, aquela roupinha já coube. Aí você, uau, que gostoso, eu tenho tempo que eu não uso essa roupa. Recompensa. Então, E aí é interessante também você estar falando desse balanço, né? Como é importante a gente também escolher valorizar o que tem de bom, né? Porque muitas vezes o que acontece, tá, ok, eu decidi fazer uma mudança aqui, fazer escolhas diferentes e estabeleci algumas metas. E muitas vezes a gente não olha para aquilo que já foi conquistado e continua correndo atrás daquilo que ainda não chegou, né? Como você brincou, vou emagrecer 42 quilos em 5 dias. Já é uma meta furada do início, mas enquanto não chega nos 42, eu posso celebrar, né, o 10, o 15, o 20, o 2, o 1, eu não preciso esperar a meta se cumprir completamente para
ter, né, e perceber as recompensas. Ao longo do caminho, eu já posso parar para refletir, avaliar e valorizar o que está sendo importante, o que está sendo legal, né? No sentido de já apresentar um resultado, ainda que ele seja pequenininho, né? Porque imagino eu que se eu valorizar esse pequenininho, ele vai crescer. Se eu desvalorizar, ele vai ficar por lá, né? Exatamente. Não podemos desprezar os pequenos começos, não é verdade? Então, quando a gente valoriza isso, quando a gente dá atenção a essas pequenas conquistas, a gente desfruta, né, desse resultado. E isso que é o fascinante. Isso também é uma recompensa, sabe? Porque você olha para vocês, nossa, você é capaz. É necessário muitas vezes você chegar assim na frente do espelho e dizer: poxa, quanto tempo eu não acreditei em você? E agora eu acredito. E eu acredito que você já chegou lá, naquela meta, você bateu aquela meta. Aí, se você falhou, gente, por favor, eu quero pontuar isso. Você falhou, tudo bem, não seja cruel com você. Dá continuidade ao seu projeto, sabe? Fala com você, tudo bem, né? O que Pode importa ficar tranquilinha, tá tudo bem. tudo bem. Seja gentil, às vezes a gente é gentil com o outro, né? A gente diz ao outro: não, não pare. A gente tem sempre um bom conselho para o outro. E por que não um bom conselho para nós? Né? Esse amor precisa ser resgatado para que a gente consiga, de fato, fazer essas escolhas que geram prazer e resultados significativos. Você mencionou aí a coisa do você é capaz, né? E me remeteu a um desafio que eu fiz há acho que uns 3 anos atrás, era época de pandemia ainda. E eu recebi algum vídeo, alguma coisa no celular e decidi que eu ia começar a pular corda. E era um desafio de 30 dias. Na hora que eu vi o alvo era tipo assim, 2.000 saltos nos 30 dias, né? Ó, no último dia. Mas ele vai fazendo uma evolução. Então, ele começa, sei lá, com 30 saltos, com 50 saltos, e aí ele vai evoluindo todos os dias. Acho que a cada 5 dias tem uma pausa, né? Então, aquele dia você não faz nada, e aí depois ele vem evoluindo de novo. Tem ritmos diferentes nessa evolução, mas enfim, o que importa é que aconteceram percalços no meio do caminho. Então, teve dia que eu não consegui fazer como tinha que fazer, mas como era um desafio, era muito engraçado, porque já teve dia de eu estar em viagem. Eu morava em São José e vim para Belo Horizonte para casa da minha mãe, que era apartamento. Como é que você pula corda dentro de um apartamento? E de repente aquele dia foi atribulado às 11 horas da noite, às 11h30. Você vai incomodar o vizinho de baixo, né? Então eu ia para a garagem, pular corda lá embaixo. E então tinha essa coisa, como era um desafio, ou eu fazia de manhã, ou eu fazia de tarde, e teve dia de eu fazer bem no finzinho da noite, mas tinha que fazer. E teve dia de também furar. Mas como tinha um dia de descanso, às vezes eu só deslocava, né, esse dia de descanso e continuava seguindo. Mas quando eu terminei, depois de 30 dias, que eu consegui bater aquela meta dos tais 2.000 saltos num dia só, eu fiquei tão contente, mas tão contente, né, de falar para a Viviane assim: tá vendo? Você é capaz. Sim, com Foi certeza. realmente fantástico. Então, quando acontece, né, em algum propósito que eu estou fazendo, que às vezes eu acho que eu não vou dar conta, eu me recordo, né, desse tal desafio de pular corda, que no final das contas eu consegui concluir, né? Sim. Então, naquele momento que eu recebi aquele vídeo, eu escolhi.
Eu Exatamente. escolhi passar os próximos 30 dias pulando corda. Mas como você Sim. falou também, isso não virou um hábito. Depois dos 30 dias, eu não pulei mais corda com tanta frequência. É bem isso. Você se comprometeu, né, com aquele desafio, mas você não Sim, se comprometeu para que esse desafio não fosse por um tempo um pouco de tempo determinado. Você não se comprometeu para que esse tempo não fosse para que esse tempo fosse indeterminado, fizesse parte do seu estilo de vida, né? Então não foi isso. Você se comprometeu para fazer 30 dias, não para ser um estilo de vida. Então é esse comprometimento conosco que faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente se compromete com o sonho do outro, o projeto do outro, né? E a gente se ainda mais para empolga. quem é mãe, né? Para quem é mãe é tão comum a gente se comprometer com o outro. Até mesmo num trabalho, porque a gente quer ser bem visto, a gente quer subir de cargo, né? Quer mostrar que realmente é competente para que aquela empresa, né, acolha esse seu talento, enfim. Mas quando fala-se de nós, quantas vezes somos descomprometidos com a gente? Não nos priorizamos como deveríamos. E a frustração, ela entra sem perdão. A frustração, ela é avassaladora. E para a gente se reerguer é complicado. Então, precisamos sim de um suporte de outra pessoa. É importante. Quando a gente não consegue sozinho, tudo bem, gente. Às vezes nós somos meio resistentes a uma ajuda, a pegar na mão do outro, a admitir que estamos frágeis naquela área. E o que, que tem? E Admitir que acho que estamos vai para frágeis. além, né, do admitir que estamos frágeis, é o que a gente sempre comenta aqui no canal, né? A importância, tantas vezes, de um profissional, porque ele vai te dar agilidade, né? Ele vai te poupar tempo e em coisas que talvez para você ficasse mais complicada, ele vem te orientando, né? Eu sempre gosto de exemplificar a coisa do exercício físico. Quando você Sim, faz com um bom profissional te orientando, que ele vem e fala assim: ai, pressiona, né? Contrai esse músculo aqui. Ou se não, dá uma viradinha nesse joelho, fecha um pouquinho mais o seu cotovelo e o exercício passa a ser outro. Né? Eu brinco, eu falo, sempre dá para piorar, né? Porque você está lá fazendo, a hora que você dominou, que você acha que está legal, ele vem dar um ajustezinho e sim, aquele exercício fica mais difícil, te exige mais, né? E então, assim, às vezes um detalhezinho bobo, que eu ia gastar os mesmos 10 repetições, 15 repetições, ou que fosse, né, os mesmos 40 minutos de treino, mas que na hora que eu faço, com esse toquezinho de alguém que domina, né, a ciência do exercício, faz com que eu tenha um aproveitamento muito melhor naquele movimento que eu já estava fazendo, que eu já ia fazer, mas se feito de uma forma melhor, mais adequada, eu vou, como é que se diz, potencializar todo o resultado, né? sim. Então, como faz diferença ter uma mão para ajudar, né? Muita diferença, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não vou gastar. Mas a palavra não é gastar, é investir. E, e, Sim. esse profissional pode poupar anos dessa pessoa. O Aquilo que ela esforço, né? Anos de esforço. anos de esforço, essa pessoa vai entregar para ela, né, a ferramenta ou a chave que vai destravar, né, e vai fazer essa pessoa alavancar naquilo que ela estava tão desejosa. Enfim, então é muito importante a gente pensar sobre isso. Foi muito bom você pontuar, porque muitas vezes é escolhido
uma via que perigosa. A gente escolhe um atalho, vai para a rede social, a gente começa a buscar ali ideias. Ah, não, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Mas cada cabeça é um universo, cada pessoa é uma pessoa. E nós não podemos usar uma mesma técnica, um mesmo cardápio ou uma mesma orientação para a saúde emocional que seja universal, porque cada pessoa tem a sua peculiaridade. Então, às vezes, a gente diz assim: ah, deu certo com aquela pessoa, mas aquela pessoa é aquela pessoa. Então, é muito importante você se dar tanto valor que você vai investir naquilo que de fato é necessário e é importante e vai funcionar para você. E, Não, de não novo, busque. vem a questão da escolha, né, Dinha? Você vai escolher o que é prioridade nesse momento e aonde, então, você vai investir, né? Sim, é muito forte, porque eu tenho dito que às vezes as pessoas escolhem e investem em, digamos, em uma saída que ela gasta, às vezes, sei lá, R$ 1.000, né? Gasta R$ 500, vai numa noite, digamos, e come super errado, ou está com pessoas que são tóxicas e que volta para casa muito mal, como eu estava escutando, né, um paciente falar, no investimento que era feito para uma diversão de algumas horas, né? E a frustração depois de olhar o quanto que se perdeu em vários aspectos naquelas horas, naquele momento. Então, e a gente não olha com carinho para aquilo que vai ser um legado para nós. Né? Vai ser construtivo, que de fato vai te estruturar, te equilibrar e fazer com que esse seja um novo estilo de vida que vai produzir para você frutos, não só para você, porque quando sempre eu pontuo isso, nós não fazemos escolhas e decisões apenas para nós. Isso reverbera, isso toca os demais, as pessoas que estão à nossa volta e até pessoas que a gente nem tem intimidade. Quando você faz uma escolha significativa e enriquecedora, você fica tão bem, tão feliz, que você quer dividir com as outras pessoas e termina que você encoraja. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Eu gosto de sair de casa de forma intencional. E quando estou diante de pessoas, sempre eu procuro entregar o meu melhor. E eu tenho esse hábito, né, de ser sorridente. E é muito engraçado isso, porque as pessoas dizem que esse é o meu cartão de visita, né? Então, se eu não falar nada, eu dou um sorriso e muda o dia daquela pessoa, aquele sorriso. E muitas vezes o meu sorriso foi uma porta de entrada para dar uma palavra, para atenuar uma dor e para encorajar alguém. Então, É tão fantástico, né? Um ato tão simples, né? Completamente gratuito, um sorriso. sim. E tantas vezes a gente deixa de escolher, né? Por esse ato simples. E ali, muitas vezes, atormentada com a nossa correria do dia a dia, né? Com as nossas preocupações, olhando para o nosso umbigo apenas, e acaba que quando a gente dá um sorriso, né? Sim. Quantas substâncias que não são ativadas no nosso corpo, né? Quanta coisa vai sendo transformada ali, mas não é só para a gente, como você falou, né? Um sorriso é capaz
de transformar ali toda uma atmosfera no nosso entorno, de tocar alguém que está lá nos seus dias nublados, né? E às vezes um sorriso é como um raio de sol que entra no coração daquela pessoa, trazendo uma sensação mais agradável, né? E tão simples, tão gratuito, e que custa tão pouco para a gente investir, né? Então, assim, realmente é o que você falou, eu nunca tinha parado para pensar e refletir, né, sobre essa questão. Eu saio de casa de forma intencional e eu quero entregar o meu melhor para quem eu vou encontrar, né? Porque muitas vezes a gente sai de casa atrasado, corrido e nem se dá conta, né, do que está acontecendo no percurso. Como é Você falou uma importante, né? coisa boa aí, interessante. Sabe, essa coisa de sair em casa, né? Ai, sai corrido. Tem isso é uma coisa que eu gostaria muito de pontuar. Tem escolhas que podemos fazer também com relação a essa gestão, essa ordem, né? Porque eu digo que uma vida que vai sendo organizada torna nosso caminhar leve. Não só o nosso, mas o do outro também. E muitas vezes eu ficava chateada comigo, frustrada, ou saía correndo, né, acelerando e passando até da velocidade, infringindo Literalmente infringindo a norma. uma norma, porque por conta das minhas escolhas erradas, porque eu não me priorizava. Então, o que é que acontecia? Eu ficava atendendo as pessoas, eu não sabia dizer não. Olha só, eu quero pontuar isso aqui, que para mim mudou muito a minha vida. Eu não sabia dizer não, e eu ficava com tanta compaixão e desconcertada de não atender aquela pessoa que eu me prejudicava nos meus compromissos. Só que a pessoa que está do outro lado, te esperando, ela não sabe o que aconteceu. E, tipo, ela tem todo o direito, toda a razão de ficar chateada com você, porque ela chegou no horário. E você não priorizou isso, não escolheu, não decidiu isso. Porque também você não decidiu dizer não. Porque você quis ser boazinha com todo mundo. Quis ser aceita. Então, quando eu percebi que aquilo estava me adoecendo, porque estava me adoecendo, porque eu ficava frustrada, sem crédito. As pessoas olhavam para mim e diziam, nossa, já gosta, né, de chegar atrasado, enfim. Então, é muito importante a gente pensar que o não, ele também é bom para o outro que está ouvindo. Em algum momento, esse não vai fazer, né, o papel dele na vida do outro, como está fazendo na sua vida, como fez na minha vida. E essa construção de um entendimento sobre as nossas falhas parte de uma autoanálise, de uma autorresponsabilidade, de olharmos para nós e admitirmos: olha, isso já não dá mais, isso está ficando, né, feio para você, está fazendo com que a sua reputação seja, seja realmente maculada. Então, são pontos muito significativos e que faz toda a diferença no todo. Então, por isso que a gente precisa parar e pensar, fazer aquele balanço e pontuar pontos fracos e pontos fortes. Na hora que eu estou conversando com os pacientes, é aquele panorama geral. Então, eles me trazem tudo: finança, relacionamento conjugal, cursos, relação com o chefe. Então, tudo. A versão mãe, a versão amiga, a versão filha, e esposa e esposo, porque eu atendo também, né?
homens assim, enfim. Mas quando essa pessoa se permite fazer essa avaliação do todo, não apenas em um aspecto, tudo entra em ordem, aquele caos que estava instalado, né? Aquele caos começa a ser eliminado e tudo começa a entrar em harmonia. E o prazer disso é assim inexplicável. E o incrível é que as pessoas percebem. Aquelas pessoas que te criticavam, aquelas pessoas que pegavam no seu pé e que não tinha misericórdia do que você estava enfrentando e nem trazia uma proposta para te ajudar ou estendia a mão. Porque para jogar pedra sempre tem um monte, né? Para estender a mão, nem sempre, né? Mas o incrível, sabe o que é? É que quando você decide, quando você escolhe, aquelas pessoas são aquelas que vão lhe aplaudir. Elas vão dizer: Nossa, como você está diferente. Eu percebi as suas mudanças. Então, como eu falei de recompensa um pouco atrás, eu falo agora, essas são as recompensas. Você percebe que sim, é capaz, você é capaz sim de mudar, é capaz sim de trilhar uma nova formatação, ter uma nova mentalidade, um novo comportamento. O seu cérebro ele é capaz, ele é incrível. A gente não explora toda a capacidade do nosso cérebro e a gente pode sim, pode aprender novas coisas. A gente precisa acreditar nisso. Às vezes a gente diz assim: eu sou desse jeito mesmo. Eu estou bem assim. Eu não acredito que a pessoa está bem machucando o outro. Eu não acredito que a pessoa está bem com a saúde toda desajustada. Né? Eu não acredito que a pessoa, que isso é uma verdade. Eu simplesmente penso o seguinte, que ela decidiu viver naquele padrão. E aí, para não admitir, porque se ela admitir, ela vai precisar mudar. Então é melhor dizer que tá não, bem. eu tô ótima. Não tem. Menina, não podia estar melhor. É uma mentira que a gente velada, sabe? Que nos prejudica, porque lá na frente a conta chega. Chega. Se a gente não parar para fazer os ajustes necessários, vamos pensar que nós somos essa máquina. E toda máquina precisa de manutenção. E a gente precisa dessa manutenção no corpo, na alma e no espírito. Se não fizermos esses ajustes, troca de peça, né? Tirar a oxidação, por assim Dá dizer. uma lubrificadinha ali, é importante, né? Ai, dá uma lubrificada. Ai, Dinha, que delícia. A gente podia ficar falando aqui o resto do tempo, né? Mas a gente já está aqui, ó, com mais de 40 minutos. Então eu vou tentar dar uma fechada aqui contigo, mas assim, desse nosso bate-papo tão gostoso, eu acho que o que fica muito claro é que sim, as nossas escolhas são importantes, porque é a partir da nossa decisão pessoal que as coisas verdadeiramente vão acontecer, né? Para que a gente fique bem, para que a gente tenha saúde física, emocional e espiritual. Na nossa vida, quem pode determinar a nossa satisfação somos nós mesmos, né? A partir das nossas decisões, das nossas escolhas, a despeito do que a gente carregou do passado para cá, né? A despeito do que o nosso cérebro quer falar para a gente, que a gente não é capaz, que não vai dar certo, larga disso, você está bem, né? Se realmente a gente tirar um tempinho para avaliar, refletir, como tem sido o nosso dia a dia, a nossa vida, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente realmente quer mudar nesse momento, né? E a partir dessa observação,
a gente começar a priorizar ali, a gente vai conseguir fazer melhores escolhas e ter mais satisfação. E a partir desses contentamentos, né? Isso vai virando recompensa e a gente vai fundamentando essas mudanças para que elas virem, então, um novo jeito de ser. Sim. É por aí? É por aí. E eu encerro, eu quero arrematar com a frase que ninguém faz por nós aquilo que só a gente pode fazer, sabe? Então, se ame, se cuide, se priorize, escolha por você, porque quando você faz a escolha certa, toma as decisões certas, os resultados são grandiosos, são significativos e você é eternizada, né, com essas escolhas, porque as pessoas vão lembrar de você, né, como alguém que fez escolhas positivas e significativas. Eu agradeço muito por estar aqui contribuindo, né, para que a sua vida seja cada dia melhor. É isso, minha gente. Você sabe que a gente continua por aqui, que vamos ter outros vídeos. Tem coisa já que eu gravei, que a Dinha gravou, que está aí no nosso canal. Então, o meu convite para você é que você já acione aí a notificação, o sininho, para você receber as novidades que a gente vai ter aqui no canal. E tira um tempinho aí para ver algumas coisas que a gente já postou e que você ainda não viu. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo para vocês. Obrigado, Dinha. Eu que agradeço.